Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Administração Financeira. Hoje nós vamos estar retomando o conteúdo dos slides anteriores. Se você não assistiu, assista lá a aula anterior. É só voltar na playlist. E hoje nós vamos estar dando alguns exemplos, mostrando como que você faz essa aplicação aí de uma forma bem simples, mas que já dá para você ter uma ideia de como que pode estar agindo. Isso aí vai ser a base de todos os conhecimentos futuros, de trazer fluxo de caixa, valor presente. No caso, o nosso exemplo vai ser com dividendos, né, que é mais simples e nós não vamos considerar o modelo de precificação de ativo que considera as incertezas, porque teria que entrar em alguns detalhes que vão estar nos cursos mais adiante. Então, bora lá. Vamos começar com a situação problema, né, que parte daqueles conteúdos anteriores nossos. Vamos supor que você vai fazer um investimento de R$ 1.000 em um fundo de investimento de renda fixa. Lembrando que renda fixa aqui ele vai ter uma variação também, esse fundo de investimento, mas aqui a gente está considerando um caso hipotético que ele dá uma rentabilidade de 15% ao ano por 2 anos. Então você vai investir, ou seja, vai sair do seu caixa R$ 1.000, daí você vai ter o custo de 15%, você vai ter um ano aí, vai ter a sua rentabilidade, depois você tem novamente 15%, que é a taxa de rentabilidade, depois o valor futuro. Nesse sentido, então, você vai ter uma quantia hoje, que é o seu capital. Na hora que você aplicar esses 15%, vai ter o capital e a porcentagem que ele rende, 15%. Após você aplicar os 15% novamente desse capital, você vai ter o rendimento da parte cinza, que vai ser a parte verde novamente, só que você aplica sobre ele todo. Então você vai também fazer o rendimento sobre a parte verde. Então você vai ter essa parte verde de novo aqui e o rendimento dele em amarelo. Ou seja, isso daí caracteriza o juros composto ou a capitalização composta. Nesse sentido, você vai ter um crescimento onde o seu lucro aqui ele também vai ser capitalizado de forma composta, né, ano por ano. Então, nesse sentido aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, primeiramente, esse valor, multiplicar por 1,15, porque nós estamos levando a valor futuro, fica 1.000 vezes 1,15 e fica 1.150. Nesse sentido, para fazer o próximo valor, nós vamos pegar e fazer a multiplicação de 1.150 por 1,15, ou seja, nós vamos pegar 1.150 e multiplicar por 1,15. Os 1.000 vão dar uma rentabilidade de 150. E o 150 vai dar uma rentabilidade de 22,50 centavos, que vai ser a parte amarela. Ou seja, isso daí mostra como que vai ser a formação de uma capitalização composta. Nesse sentido, se nós observarmos, o que nós fizemos? Nós pegamos 1.000 e multiplicamos por 1,15 elevado ao quadrado, né? Porque você multiplicou 1,15 para chegar nesse valor, depois esse valor você multiplicou de novo por 1,15. Então você obteve uma capitalização composta. O valor futuro sempre vai ser dessa forma. Se você tivesse um valor aqui no futuro, no qual você tem que observar o valor presente de uma rentabilidade anual, que tem que passar por vários anos, você vai pegar esse valor e simplesmente dividir. Ou seja, quando você leva, você multiplica. Se você pega o problema inverso, tem que trazer o valor presente, você divide esse valor, né? Agora nós vamos para algumas coisas mais complexas, que aqui você investiu R$ 1.000. O que acontece se você agora começar a receber vários valores com o decorrer dos anos? Como é que você faz para trazer o valor presente, né? A gente já sabe que tem que dividir, mas vamos ver aí como é que vai ser trabalhado esses resultados. Então, primeiramente nós vamos trabalhar com anuidades. Anuidade é considerando que você vai receber, por exemplo, um tempo determinado, uma quantidade de períodos determinadas. Por exemplo, você considera que vai receber 5 anos um certo salário. Você recebe uma anuidade. Quando você recebe para toda a vida, isso se torna uma perpetuidade, porque ela é perpétua. Agora, se você tem uma quantidade limitada de recebimentos ou de investimentos, vão se tornar anuidades. Nesse sentido, vamos supor o caso mais simples, né? Que você faz o investimento e você tem depois de um ano. Como nós já vimos, isso é bem simples, né? Você pegar o valor que você recebeu, para trazer para o valor presente, você vai dividir por 1 mais os juros. Os juros vai ser os juros que você está considerando ali, o custo de oportunidade. Em seguida, vamos supor agora que você tem 2 anos e 2 valores distintos. Você tem que fazer o quê? Você vai trazer o primeiro valor a valor presente, depois você soma com o valor do segundo ano trazido a valor presente, que vai ser ele ao quadrado, igual o exemplo que nós tínhamos feito anteriormente.
Quando você só vai ter um ano aqui, você traz dividindo por esse valor. 2 anos, você traz dividindo por ele ao quadrado. Se fosse 3, seria como? Você tem 3 anos, você vai receber o valor 1 no primeiro ano, valor 2 no segundo e valor 3 no terceiro. E acabou. Nesse sentido, o valor 1, quando você traz a valor presente, só tem um ano. Se só tem um ano, você tem que dividir somente por 1 mais os juros. Agora, quando você vai somar o valor 2 a esse valor presente inicial, você tem que dividir por 1 mais os juros ao quadrado. Quando você vai fazer o valor 3 trazendo o valor presente, você vai dividir pelos juros, 1 mais os juros, agora considerando ele elevado ao cubo. Só que se você for pensar, se eu quiser 10 anos, 15 anos, você vai fazer esse somatório imenso? Não precisa, né? Existe essa fórmula que vai representar para qualquer que seja o valor que seja pago sistematicamente. No caso aqui, o valor 1, 2 e 3 tem que ser iguais. Daí você tem que a taxa de juros vai ser a mesma, que você vai substituir aqui, e agora o t vai ser o tempo, né? Vocês podem observar que o t aqui é o expoente, e ele vai continuar sendo o expoente aqui. Então é só aplicar essa fórmula para qualquer um dos valores. Se você tem 3 anos e você não quer fazer esses somatórios todos, você só aplica essa fórmula. A fórmula é bem simples, ela faz uma utilização de uma subtração de séries geométricas que vai chegar nesse resultado. Não vou entrar em detalhes, porque senão a gente gastaria muito tempo falando só para uma demonstração dessa forma. Quem quiser ver mais, depois eu deixo na descrição do vídeo aí outro vídeo para explicar isso. Então, você tem que ter o valor presente, aqui 1 sobre os juros, menos 1 dividido pelos juros, vezes 1, alguma coisa, né? Porque os juros normalmente vai ser 0, alguma coisa. Elevado esse 1, alguma coisa ao tempo que você está considerando das unidades. Então vamos lá. Agora, como que nós faríamos se você tiver uma perpetuidade? Você vai ter um pagamento, onde você vai continuar com esse pagamento por toda a vida. Ou seja, você faz um investimento inicial e você vai ter um recebimento por toda a vida disso aqui. Como você sabe se esse investimento compensa ou não? Você tem que trazer todos esses valores a valor presente. Agora imagine, se você pegar cada um desse aqui e trouxer para valor presente e ela é infinita, então você tem que fazer o quê? Um somatório infinito, né? Nesse sentido, você vai pegar o primeiro valor, dividir por 1 mais a taxa de juros, trouxe ele a valor presente. Ele vai somar o resultado com o valor 2, trazendo a valor presente 1 mais a taxa de juros, e assim sucessivamente. Logo, nós temos que sistematizar uma fórmula para isso. Isso daqui vai ser um termo de somatório de série geométrica, e para isso daí nós vamos usar o somatório de uma PG. Nesse sentido, nós vamos fazer o quê? Vamos considerar que na nossa perpetuidade, todos os valores que você recebe, eles vão ser iguais. Isso daí vai sistematizar uma forma que simplifica aquelas considerações. Para isso, aquele somatório inteiro, basta você pegar o valor que você tem e dividir pelos juros que você está considerando. Logo, você vai resultar todo o somatório daquela perpetuidade. É bem mais simples, né? Vamos supor nesse exemplo que você está considerando a Itaúsa, que é a holding que tem a maioria das ações em Itaú. E vamos supor que ela paga em torno de R$ 1 por cada uma das ações que ela tem. Só que isso daí a gente está considerando anualmente. E vamos supor que nessa crise a Itaúsa chegou a 7,53. Então, como que a gente vai ver se ela está cara ou barata fazer esse investimento nessa ação? Para a gente saber isso, nós vamos ter que fazer algumas considerações. Vamos primeiro supor que os dividendos dela são perpétuos e eles não vão aumentar. Vamos considerar uma taxa contínua. Depois, nós vamos explicar quanto que faz para considerar que o dividendo aumente durante o tempo. E vamos considerar que os juros hoje vai ser a taxa Selic a 3% ao ano. Isso aqui vai ser o nosso custo de oportunidade. Observem bem que esse custo de oportunidade ele vai mudar quando a gente for fazer uma análise completa, porque nós temos que considerar também o risco de variação da Itaúsa. Aqui eu não estou considerando isso, porque tem que fazer um método de precificação dos ativos que considera essas incertezas. Daí nós vamos ver isso aí mais para frente, com mais detalhe. Aqui é só para a gente entender a ideia de trazer a valor presente e quantificar se um ativo compensa ou não sobre aquela taxa. Então você tem o valor presente, vai ser o que? O valor sobre os juros. Nesse sentido, nós temos que o valor presente representante de todos os fluxos de caixa que você vai receber de R$ 1 de dividendo vai ser 1 dividido por 0,03.
Ou seja, o valor presente que você poderia pagar era até R$ 33. Então, em cima disso, nós conseguimos verificar que 7,53 sobre essas condições está barato. Ou seja, o projeto compensaria. Investir na Itaúsa nessas condições compensaria. Agora, vamos considerar o seguinte problema, que é um pouquinho diferente daquele. Ele vai ter a mesma condição dos dividendos lá, vão ser pagos anualmente. O preço chegou a esse valor, que é o que você vai comprar também. Só que você não vai ficar com ela eternamente. Você vai ficar aí por um prazo de 10 anos e depois você considera que vai conseguir vender ela por R$ 15. Observem bem. Aqui eu estou conjecturando que você vai vender a R$ 15. Isso daqui não é uma característica que nós podemos adotar dentro de um mercado, é uma simplificação, pois não tem jeito de você saber se esse ativo vai estar valendo realmente R$ 15 no futuro. E eu estou considerando aqui também a taxa Selic de 3% ao ano. Sendo assim, nós temos uma saída de investimento de 7,53 hoje, nós temos o recebimento de dividendo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar nos 10 anos. Isso daqui tudo vai concretizar uma anuidade que você vai estar recebendo os dividendos a R$ 1. Então, nós temos que trazer tudo isso a valor presente, mais os R$ 15 lá do futuro, que você vai vender no final do 10º ano. Então, nós trazemos o primeiro a valor presente, fica essa forma. Os primeiros a valor presente vai ser a fórmula que nós consideramos lá atrás de anuidades. Nós temos que os dividendos vão ser R$ 1, a taxa de juros de cada R desse, lá no início a gente colocou J, né? Vai ser 0,03, que é a taxa de juros, e o tempo vai ser de 10 anos, certo? Daí, o valor presente que nós temos que considerar dos R$ 15 que você vendeu no final do 10º ano, ele vai ser qual forma? Vai ser 15 dividido por 1 mais 0,03 elevado a 10. Nesse sentido, nós chegamos no resultado que o valor presente desse investimento todo aqui que você recebeu vai ser de R$ 19,69. Ou seja, se você receber isso no futuro, é equivalente a você receber hoje R$ 19,69. Ou seja, se você considera que você tem um investimento que te possibilita um valor presente de R$ 19,69, investindo R$ 7,53, você está ganhando muito, né? Você está ganhando mais do que o dobro nesse investimento. Ou seja, compensaria fazer o investimento ou esse projeto de investimento é rentável para você. Você está ganhando mais do que o dobro. Isso considerando a taxa de 0,03. Isso aqui nós estamos fazendo várias considerações que tem que ser observada com muito mais detalhe e cuidado. Aqui é só para a gente saber por que é importante saber voltar a valor presente cada uma dessas informações, porque é em cima disso que você vai saber se o projeto que você está investindo vai te dar um retorno no valor presente tão grande quanto ele ou maior. Se for maior, ele vai ter uma geração de valor. Se for menor, ele vai perder valor. E nesse sentido, não é interessante você estar entrando nesse investimento. Isso daí pode ser um patamar mínimo para você assumir dentro de características de investimento. Agora vamos considerar o próximo passo, onde tem um crescimento. Anteriormente, nós vimos que os dividendos eles não iam aumentar, iam ser R$ 1 todo sempre. Agora vamos considerar que cada valor que você recebe, ele aumenta uma taxa C. Por exemplo, ele cresce 0,02, certo? Ou seja, 2%. Ele cresce 1% todo ano. Ou seja, no primeiro ano você recebeu R$ 1. E isso daqui, normalmente, se esse crescimento for maior do que os juros eternamente, ou você está considerando um juros muito baixo, isso daí está errado, ou você está considerando um crescimento muito alto. E esse crescimento muito alto, uma hora ela vai ser dona de todo mundo. Por exemplo, se esse C aqui for maior, por exemplo, que o crescimento do PIB do país todos os anos, se você considerar no final dos tempos, a empresa está maior do que o país. Ela tem uma empresa que é dona de todo o país, aí, dependendo de todo mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas características. Bem, vamos a outro exemplo, agora considerando essas características de crescimento. Nós vamos considerar o mesmo exemplo anterior, só que nós vamos considerar agora que os dividendos que você pagou anteriormente, eles aumentam uma taxa de 0,02% ao ano, e a nossa taxa Selic será de 15% ao ano. Por quê? Se eu considerasse uma taxa Selic de 3% ao ano e um aumento de 2%,
a diferença aqui ia sobrar 1% só. Então isso daqui ia levar meu valor do ativo para um valor muito alto. Então, para ficar um preço mais moderado, eu considerei uma exigência muito maior sobre a taxa de rentabilidade do ativo. Então, fazendo os cálculos, nós temos que o valor continua sendo 1, 15%, 0,15 vai ser a taxa que eu estou considerando, e 0,02 vai ser o crescimento do dividendo. Esse 1 dividido por essa subtração, nós vamos obter 7,69. Então, como 7,69 vai ser maior do que o valor que ela chegou, nesse quesito nós consideraríamos que compensa comprar, pois o valor de compra ainda está abaixo do valor que você está comprando. Então, ela ainda tem um desconto dentro do mercado. Então, esse é o exemplo que eu estava querendo dar para vocês hoje. Peguem as empresas que vocês estão analisando, considerem uma taxa, nem que seja uma forma mais correta, considere uma taxa aí de 15 a 20% de retorno anual e vejam o dividendo, para ver se em cima daquele dividendo, aqui nós não consideramos o valor da empresa, se a ação está crescendo ou diminuindo. Nós estamos considerando somente a rentabilidade sobre os dividendos, se ela compensa no futuro ou não. Considerem os dividendos que ela já pagou, tentem observar quantos por cento que cresce ao mês, limitando-se a 3% de crescimento. Porque algumas empresas inicialmente começam crescendo 20% nos dividendos, ou então um ano paga 20%, o outro 40%, e depois no outro estabiliza. Então estabilizem aí em 3%, no máximo, de rentabilidade do crescimento, né, do dividendo, e utilizem 15% aqui de retorno, ou 20%, e apliquem aí nos dividendos de cada empresa que vocês têm. Observem quanto que vai dar isso e depois estejam falando aí nos comentários para a gente estar analisando qual que vai ser a diferença entre os diversos tipos de setores. Então é isso daí, obrigado e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar aprofundando mais em outras características e começando a usar um pouco desse valor presente e valor líquido, presente líquido. Obrigado e até lá.